Deus, muitíssimo obrigado, Diácono Ranieri Torres. Que bênção estarmos juntos. E eu quero propor uma reflexão que remonta os tempos mais remotos. Afinal, qual o sentido da vida? Por que existimos? Perguntas filosóficas desde a antiguidade, o homem tem questionado qual o sentido, a razão, o objetivo da vida. A gente precisa pensar sobre isso. E eu quero pensar sobre isso, esculpindo esta reflexão à luz das Escrituras. A matéria-prima da construção da nossa reflexão de hoje não é outra senão a Bíblia, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela nos dá a direção. A filosofia, as religiões e a ciência têm proposto responder esta pergunta. Mas à luz do maior best-seller de todos os tempos, o livro mais vendido e mais perseguido do mundo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o sentido da vida e a glória de Deus? As pessoas procuram olhar filosoficamente, religiosamente, cientificamente para o propósito da existência humana e buscam explicar certos questionamentos que permeiam os relacionamentos do homem consigo mesmo, com o mundo à sua volta, em que ele está inserido. E muitos vão construindo a sua cosmovisão, mas muitas vezes essa visão ela se torna um tanto periférica. As pessoas precisam olhar para Deus e observar as Escrituras. É o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Aumentou o número de cientistas que antes se julgavam ateus e agora são fervorosos cristãos. Muito obrigado, meu amado. Então, nós estamos fascinados sobre isso e eu trouxe esses dias 3 pesquisas científicas comprovando a eficácia da oração, a eficácia da leitura diária das Escrituras e o poder terapêutico e medicinal da música. Então, no geral, a filosofia vai dizer que o sentido da vida é a felicidade. E as pessoas vão divulgar isso. Hoje até postei um pensamento do Schopenhauer, e ele falava exatamente que às vezes é muito difícil de encontrar a felicidade dentro de nós, e ele usa o advérbio impossível, mas é impossível encontrar fora. Mas o que a Escritura vai dizer? Qual é a direção que a Escritura nos dá? Desde os meus tempos de seminarista, no curso de teologia, eu venho pensando sobre isso, querendo conhecer mais, sobre buscar o sentido. No geral, a filosofia e todas as suas correntes vão apontar o sentido da vida para a felicidade. Embora o conceito felicidade não seja o mesmo em outras correntes filosóficas, já que várias religiões humanas falam sobre o sentido da vida, que cada qual é construído de acordo com o seu sistema de crenças, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles foram ensinados. Mas no final, em quase todas elas, persiste alguma ideia relacionada a fazer o bem e ao contentamento pessoal. Por fim, a ciência médica fala sobre o sentido da vida considerando
a complexidade das nossas necessidades e que devem ser satisfeitas para que o corpo humano possa ser preservado vivo. Porém, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nenhuma religião, ou ciência, o sistema filosófico foi capaz de apontar adequadamente o significado do sentido da vida. O próprio Buda diz: estou em busca da verdade. E aí nós temos uma afirmação muito enfática, pontual de Cristo, do cristocentrismo, dessa teologia que nós temos apreciado tanto. Jesus afirma, porque alguém perguntou: como é que eu vou conhecer o caminho? Qual é o caminho? Jesus então disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus foi tão relevante que ele é o Verbo. Nós precisamos compreender a vida e viver essa vida conjugando o Verbo Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou Jesus, eu sou 100% Jesus, você é de Jesus, nós somos Jesus, nós somos 100% Jesus. Ele próprio é o caminho, Ele próprio é a verdade, Ele próprio é a vida. Paulo vai dizer: eu não vivo mais. Ora que Paulo teve um grande interesse filosófico, provavelmente estudou as filosofias da época, trocou cartas com renomados filósofos da sua geração, mas ele disse: não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então, a Bíblia pode nos dizer assertivamente, acertadamente, qual o sentido da vida. Talvez você tenha se perguntado: a Bíblia é mais do que um livro. A Bíblia de fato é a palavra de Deus. Ninguém melhor do que o nosso Criador para responder qual o propósito da nossa existência. A palavra de Deus explica que nós somos, por que estamos neste mundo e também para onde estamos indo. Essa compreensão muda tudo. Essa semana nós estudamos sobre a compreensão da vida. Quando estamos no Setembro Amarelo, quando muita gente perdeu a razão da vida, perdeu a paixão pela vida, perdeu o entusiasmo pela vida, perdeu a força de viver, a coragem de viver, a alegria de viver, porque se machucou, se feriu, não se cuidou, não se tratou, a ferida ampliou, aumentou e empurrou essa pessoa para a fossa, para o bueiro da dor, quer matar a dor que está latente, crepitando dentro de si mesmo. Talvez muitas pessoas tentaram dar cabo da dor, tentando dar cabo da própria vida. A palavra de Deus explica que nós somos, porque estamos nesse mundo e para onde estamos indo. E à luz das Escrituras, há alguns pontos fundamentais, cardeais, que precisamos considerar quando e sobre qual é o sentido da vida. Primeiro, teologicamente, porque essa é a nossa praia.
Estamos aqui tecendo, fazendo teologia. O sentido da vida é a soberania de Deus. Tem um Deus soberano. Você é a obra-prima e a coroa da criação. Deus reservou um dia para nos fazer, para nos celebrar, para se relacionar conosco. Na viração do dia, lá estava Ele, conversando com o homem. Em primeiro lugar, precisamos ter consciência sobre a doutrina e a teologia da soberania divina, da soberania de Deus na criação. A existência do homem não é fruto do acaso, ponto. Você não é obra do acaso, você não é um acidente do destino. Você é um fato que Deus celebrou desde sempre, desde a eternidade. Desde a eternidade, Ele é Deus, Ele é Senhor. A sua existência não foi por acaso. Não existe coincidências aqui esta noite. Deus não joga dados, Deus não joga na sorte, no acaso. Para Deus nada é uma loteria, nada é uma loteria. Tudo tem um propósito desde sempre, um objetivo. Você não é um acidente, você é obra-prima das mãos de Deus. Valorize isso. Tão caro e tão caríssimo que Ele pagou um preço pelo resgate e pela tua redenção. Deu o próprio Filho. David Livingstone disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Uma missão, resgatar. Jesus disse nos evangelhos: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Durante tanto tempo as pessoas se perderam no labirinto da vida, tentando encontrar a saída. E até hoje muita gente estuda religiões, não para em religiões, não para em igrejas, tentando encontrar respostas para suas crises, para os vazios, para o buraco na sua alma. Então, a existência do homem não é fruto do acaso, não é definitivamente o resultado de uma combinação aleatória. Não é uma combinação aleatória de fatores que em algum momento forneceu condições necessárias para o surgimento e o desenvolvimento da vida. Não, a existência humana não é um acidente, é um plano divino, é um plano de Deus. Você é um plano de Deus. Quando você nasceu, houve festa no céu. Nós trouxemos com entusiasmo recentemente, eu publiquei no Jornal Pequeno, que na fusão, na conexão do espermatozoide com o óvulo, há uma explosão no ventre materno, acende uma luz, uma espécie de fogos de artifícios da vida. Tem vida, tem luz, é vida. Por isso que a gente é contra o aborto, desde a sua concepção. Porque aquele feto tem vida, tem luz, é importante. Deus celebrou, Deus não quer que o homem morra. Ele quer que todos cheguem à verdade, que alcancem a verdade, que celebrem a verdade de Deus. Ah, se você soubesse o quanto você é amado por Ele, você nunca pensaria besteiras na sua cabeça. Você precisa doutrinar o seu cérebro, ensinar o seu cérebro e treinar o seu cérebro a crer na soberania de Deus, crer nos planos divinos, crer no propósito de Deus. Quando alguma coisa não sair como você imaginava, pense assim: Senhor, eu não sei quais são os teus planos, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu não sei porque parece que o trem da minha vida saiu dos trilhos agora, mas olhe para o céu e diga: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio. Porque o nosso Deus não tem problemas, Ele só tem planos. Paulo, tecendo a sua teologia sobre a soberania de Deus, diz em Romanos 8:28: sabemos, cremos que todas as coisas cooperam para o... É para o mal ou para o bem? Para o bem. Mas não é qualquer pessoa.
daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Era sem forma e vazia, Deus foi dando forma. No final dos atos criativos, Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas por que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem? Deus não precisava ter criado nada do que existe para ser mais ou menos divino. Ele sempre será Deus. Isso significa que Deus criou o mundo e deu um sentido à nossa vida, e assim Ele achou por bem fazer. Esse sentido, porém, não é outro senão aquele que objetiva a glória dEle. Nós fomos criados para a glória de Deus. A felicidade é uma consequência do teu relacionamento com Ele, porque tudo é dele, para Ele. Paulo teceu a sua brilhante teologia sobre a soberania de Deus. Romanos, quando ele fala por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Sem Jesus, nada podemos fazer, nada podemos ser. Evangelho de João, capítulo 15. Em segundo lugar, nós precisamos ter consciência que quem somos. A Bíblia diz: fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. O escritor John Piper, um dos meus escritores favoritos, comenta que esse versículo está dizendo que o principal objetivo de uma imagem é a sua exibição. É uma imagem, então a imagem aparece. A imagem vai aparecer, é uma imagem. Você é a imagem de Deus. Você deve se relacionar com Deus de tal maneira que as pessoas precisam ver Deus na sua vida, ver Jesus na sua vida, nas atitudes, nas palavras, nos atos. Olha o DNA de Deus em você, as características divinas se manifestando na sua vida. A gente está sendo moldado. Nós acabamos de cantar Me Refaz, que nós estamos na olaria divina. Todos nós aqui estamos na olaria de Deus, sendo moldados. O Senhor está tirando as impurezas e nos aperfeiçoando para sermos um vaso segundo o seu propósito. Amém? Então, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o sentido da vida não pode ser outro a não ser refletir Deus. Você é um reflexo de Deus. Uma pessoa sem Deus é vazia. Uma pessoa sem Deus está num abismo existencial. Não tem sentido, porque o grande sentido da vida é o relacionamento com Deus. É conhecer a Deus, amá-lo, desfrutá-lo, glorificá-lo e fazer sua vontade. Amém? Ser um canal de bênçãos, como nós ministramos lá nas cedas oficiais da Coab, que Deus nos chamou para sermos protagonistas da transformação. Deus te chamou para exercer o protagonismo da transformação social, espiritual, para onde você for, onde você estiver. As pessoas com quem você cruzar o seu caminho, você vai ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, o nome dele ainda era Abrão. Ele disse: Abrão, anda na minha presença, te aperfeiçoa, seja uma bênção, se tu uma bênção para onde você for. E até hoje nós abençoamos em nome do Deus de Abraão, em nome do Deus de Isaac, em nome do Deus de Jacó. Bênçãos de Abraão estão respingando sobre nossas vidas até hoje. Ele foi uma bênção por onde ele passou. Saiu da sua terra, da sua parentela e foi fundar a nação de Israel. Amém? Em terceiro lugar,
O sentido da vida está no nosso relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos compreender qual deve ser o nosso relacionamento com o Criador. Chame Ele de Pai. A relação mais bonita que eu acho é de um filho para o pai, de um pai para o filho. Uma relação amorosa, porque Deus é amor. Deus é amor. Se você tem a visão de um Deus que só sabe punir, maltratar, não, esse não é o nosso Deus. Deus retratado na Escritura é um Deus de amor. Essa história que Deus vai te jogar no leito, eu vi isso muito. Na década de 90, as pessoas dizendo, ameaçando, Deus vai te jogar no leito. Deus não quer jogar ninguém no leito não, irmãos. Ele é o Deus de cura. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que sara. Ele é o Jeová, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Rafa, Raá, Ele é o pastor. E assim tantos sobrenomes que vão trazendo as características desse Deus. Essa verdade, sem dúvida, ela é profundamente reveladora. Porque Deus nos fez para ter comunhão. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer partilhar da vida dele em nós. Você tem uma partícula divina dentro de você. A essência divina. Você é a imagem e semelhança dele. Ele quer se relacionar com você. Essa é uma verdade realmente, profundamente reveladora. Deus se revela aos seus filhos. Quando Moisés teve um encontro com Deus lá no monte Sinai, no Horebe. O Horebe está aqui, o Sinai está mais acima, nas montanhas escarpadas da península do Sinai. Então o Horebe foi onde a sardinha não se consumia. Presença de Deus ali. Quando Moisés perguntou, qual é o teu nome, Senhor? Ele só respondeu, eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou a sua suficiência. Eu sou a sua capacitação. Eu sou a sua estrutura. Eu sou o seu arrimo. Eu sou o seu Deus, o seu Pai. Receba o amor paternal de Deus. Do amor que provê, do amor que protege, do amor que perdoa, do amor que molda as nossas vidas. Amém? Então, aquele que foi resgatado por Deus em Cristo Jesus entende que o sentido da vida não se esgota neste tempo presente, mas o sentido da vida transcende até a eternidade. A gente vai ter o sentido da vida na sua maior plenitude na glória. Amém? Por isso não se apegue com esse mundo. Ei, não se apegue com esse mundo, porque aqui não é o seu lugar. Ei, você é um peregrino, você está aqui só de passagem. Aqui não é o seu lugar. Vamos aproveitar a viagem, porque o passaporte da salvação já foi carimbado pelo sangue de Jesus. Você vai entrar no seio de Abraão, você vai para o céu de glória. Você vai desfrutar a presença de Deus lá. Amém? Então, uma pessoa redimida sabe que vive para a glória de Deus. Uma pessoa que amadureceu na fé, ela diz, tudo é para a glória de Deus. E através de Cristo pode desfrutar. Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Amém? A gente se congrega para a glória de Deus, a gente evangeliza pela glória de Deus, a gente faz missões para a glória de Deus, a gente contribui na obra para a glória de Deus. Tudo tem um objetivo central, glorificar a Deus. Somos feitos para isso, para adorá-lo, servi-lo, desfrutar sua presença, desfrutar sua comunhão, se relacionar com Ele. O nosso Deus não é como os deuses hindu, distante, frio, calculista, severo. Não, o nosso Deus é pessoal, o nosso Deus é presente. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, essa verdade fez com que o sentido da vida seja inconfundível com Ele e para Ele. Então, é para a glória dEle. Se eu estiver conectado a Ele, se eu estiver ligado à videira verdadeira, eu vou ter o sentido, a seiva da vida, fluindo, vibrando
dentro de mim. Existe algo que vibra dentro de mim. É a essência. É essa centelha divina. É o rio de vida dentro de mim. Amém? Então o seu chamado no reino de Deus é manifestado na plenitude da vontade de Deus, é cumprida, assim na terra como no céu. E em último lugar, finalizando, nossa vocação. Nós devemos usar a nossa vocação como expressão de compreensão do verdadeiro sentido da vida. Sim, sabemos que o sentido de nossas vidas é glorificar a Deus, é ter comunhão com Ele nesta vida e na eternidade, mediante a Jesus Cristo. Mas como esse entendimento molda a nossa vida prática e diária nesse mundo? De uma forma bem resumida, eu diria para você, porque esse tema realmente é muito profundo. Quando um de nós possui uma vocação que está em harmonia com os nossos talentos, os nossos dons, nossas habilidades naturais, então nós devemos direcionar tudo isso a modo de expressar a nossa compreensão acerca do sentido da vida. Isso significa que em tudo que nós fazemos, o objetivo central deve ser a glória de Deus. Os pais da igreja estudaram sobre isso e falaram: o sentido da vida é glorificar a Deus. John Piper escreveu: a sua satisfação, a sua realização está em Cristo. Então você se realiza na pessoa de Jesus, porque você ama de Jesus verdadeiramente. Ele te satisfaz. Cristo satisfaz nossa alma, nosso espírito. É por isso que a gente é tão entusiasmado, tão apaixonado por Jesus. Cada dia mais a gente se apaixona mais ainda por Ele. À medida que a gente vai estudando, conhecendo Jesus e a sua vontade, tudo que a gente quer fazer é para a glória dele. Amém? Então, seja qual for a sua profissão, use sua profissão para glorificar a Deus. E eu concluo dizendo que o sentido da vida sempre estará na glória de Deus. Devemos saber que a glória de Deus sempre será o sentido último de nossas vidas. Entretanto, Jesus Cristo, que é o sentido da vida, é a glória de Deus. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Amém? Então, procure expressar esse sentido através de uma vida cada vez mais parecida com a de Cristo. Seja 100% Jesus. Se você for 100% Jesus, você vai ter vida abundante. Jesus disse: olha, tem um ladrão que vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Então, vida abundante, cheio de vida, cheio de Deus. O teu cérebro, quando compreende isso, ele rejuvenesce, ele comunica para todas as células do teu corpo essa vida de Deus, essa força de Deus que vibra na tua alma, no seu espírito. Amém? A Bíblia diz que nada escapa aos desígnios de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios 16, 4. Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. É verdade que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Ezequiel 3, 11. Olha o que está escrito. Ezequiel 3, 11. Mas isso não significa que o pecador impenitente é capaz de frustrar a manifestação da glória de Deus. Não. Até mesmo o sentido da vida, olha, vai falar com os exilados, e ouçam, que a deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Mas isso não significa que uma pessoa pode frustrar os planos de Deus.
patriarca Jó, ele concluiu, depois de tudo que ele passou, as adversidades mais severas que ele passou, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando ele perdeu tudo, a mulher dele disse: amaldiçoa Deus e morre, acaba com a tua vida. Mas a Bíblia diz que ele dobrou os joelhos e deu toda a glória a Deus. Os inimigos espirituais olharam e não acreditaram. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que compreensão maravilhosa. Ele adorou a Deus na adversidade. Lá na frente teve a restituição em dobro de tudo que perdera. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Quem compreendeu essa mensagem? Glória a Deus. Deu para entender bem? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida agora e agradecer a nossa audiência pelo canal do YouTube. Muitos irmãos aqui acompanhando. Quero louvar a Deus e abençoar a vida do meu amigo, o Biratã Pinto Silva, está aqui com a gente. Ele falando aqui: é um prazer estar presente nesse culto. Deus ilumine a todos nós. Meu querido evangelista Isaías, foi um amigo que eu ganhei e que está lá em Presidente Juscelino também assistindo a nossa live. Anderson Dantas, Deus abençoe. Gisele Lawande, Eusani Pinheiro Barbosa, todos vocês que aqui estão reunidos, Carlos Henrique e Edna também, todos vocês que vieram para refletir junto com a gente. Permita-me abençoá-lo, Pai. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos nesta hora. Ministro a graça, a paz. Obrigado, Senhor, porque no nosso entendimento, à luz das Escrituras, o Senhor é o sentido principal de nossas vidas. Que o grande segredo da vida é um relacionamento pessoal com Cristo. Porque cada vez mais que a gente se relaciona com Cristo, mais certeza de salvação temos, mais transformação nós experimentamos na nossa mente, na nossa alma, no cérebro, em toda a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos moldado. É um privilégio estar na tua olaria, na tua oficina divina. Nós precisamos ser trabalhados, purificados, refeitos. Nos refaz, Senhor, a cada dia, segundo a tua glória, segundo o teu propósito central. Abençoa cada um dos indesistíveis, cada um dos intercessores, todos que se propõem toda semana a interceder, a estudar, refletir e orar no Águias da Oração. Obrigado, Senhor, porque esse ministério gerou tanto crescimento em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por todas as orações. Eu especialmente agradeço, Senhor, porque toda semana existe uma equipe que intercede pela minha família, que intercede pela minha esposa, pelos meus preciosos filhos, intercede pelo nosso ministério, intercede pela tua obra de um modo geral, por cada ministério da tua igreja, Senhor. É um privilégio enorme poder cumprir esse chamado. Muito obrigado, Pai. A única coisa que eu quero é te amar, te glorificar, é poder desfrutar a tua presença, Senhor, e contagiar os teus filhos para a louvor e glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém.